Boa noite, crianças. Aqui quem fala é a tia Lúcia. Tudo bem com vocês? Estamos com saudade de vocês, não é? Eu creio que vocês também estão com saudade da igreja, estão com saudade dos amigos. A gente está vivendo ainda um momento complicado, né? Mas eu creio que Deus está agindo, que logo e logo nós vamos voltar às nossas atividades normais. A gente precisa ter paciência e a gente precisa acreditar que Deus está fazendo o que é melhor para cada um de nós, porque nada na vida é por acaso, né? Se Deus permitiu essa situação, ele tem algum propósito. E os propósitos de Deus, eles não são frustrados, não é mesmo, criança? Então a gente tem que crer, confiar, ter paciência, esperar que na hora certa Deus vem com a sua provisão e nós vamos poder voltar às nossas atividades, voltar à nossa igreja, voltar a estudar, voltar a ter as nossas atividades normais, certo, crianças? Então, crianças, dando continuidade às aulas, né, sobre as famílias da Bíblia, eu hoje vou trazer uma pequena meditação sobre a família de Jefité. É uma família pouco conhecida, mas foi uma família muito importante. Jefité foi uma figura muito importante na história do povo de Israel. Então, primeiro a gente vai orar, aí depois eu vou começar a aula, tá? Vamos orar comigo, crianças? Estão atentos aí? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais um dia, Senhor, para falar da tua palavra, Senhor, para falar com teus pequenos, Senhor, que deles é o reino do céu, assim diz, afirmou Jesus lá quando esteve presente aqui na terra em forma humana, Senhor. E eu quero colocar cada família debaixo da sua unção, da tua graça, Senhor. Que haja um mover especial do teu Espírito Santo na vida das famílias, na vida das crianças, Senhor. Que haja paz nos corações, Senhor. Que as famílias tenham o teu amor sendo derramado sobre a cabeça delas, Senhor. Que o teu sangue, Senhor, também esteja sobre a vida de cada família, Senhor. Protegendo, livrando do mal, Senhor. Dando sabedoria e discernimento, Senhor, para passar por esse momento complicado, Senhor, e sair mais forte dessa situação, louvando e glorificando o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego cada criança, Senhor, cada lá na tua igreja, em Nova Vida do Meia, Senhor, e também da tua igreja da terra, Senhor, em tuas mãos, te pedindo a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor me use nesse momento, Senhor, para dar essa pequena aula para as crianças, Senhor. Que essa aula venha, Senhor, encher os nossos corações, que o teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor, comigo, com as crianças, com os pais, Senhor, que vão estar assistindo junto com as crianças, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor toque cada vida, Senhor. Que a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e que ela faça aquilo para que ela está destinada, Senhor. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo haja abundantemente em mim e em todos nós. É o que eu te peço e eu te agradeço no nome santo e glorioso de Jesus. Então, crianças, vocês já ouviram falar de Jefité? Jefité não é uma figura muito conhecida, não é mesmo? Pois é, mas Jefité foi muito importante na história de Israel. Jefité, Jefité, ele era filho de Gileade com uma mulher prostituta, uma cananeia. As cananeias eram idólatras, elas não adoravam o mesmo Deus que Israel adorava, né? Então, criança, Jefté era filho de Gileade com essa prostituta, né? E ele viveu, cresceu lá com o Gileade, criou ele, é lógico. Gileade criou o filho junto com a esposa dele e os outros filhos que Gileade teve com a esposa, né? Só que os filhos de Gileade não gostavam dele, porque ele não era irmão legítimo, né? Ele era só meu irmão, era irmão só por parte de pai, não era filho da mesma mãe. E os irmãos não gostavam dele, né? E quando o Jefté estava mais ou menos com 17 para 18 anos, Gileade morreu, né? E logo após a morte de Gileade, os irmãos vão e expulsam Jefté de casa. Sabe por quê, crianças? Porque eles não queriam que Jefté tivesse parte na herança do pai. Já pensaram nisso, criança? Naquela época, a lei dizia que o filho mais velho receberia a porção maior da herança. Jefté era o filho mais velho, ele que teria direito a uma parte maior da herança. Mas os filhos de Jefté, os outros filhos, não aceitaram e expulsaram Jefté de casa, né? Então Jefté, para que ele não recebesse a herança, então ele enfrentou muitas dificuldades, né? E ele fugiu, criança. Ele fugiu, enfrentou um caminho cheio de animais selvagens, homens violentos, sanguinários, andou pelo deserto e fugiu, mas ele era muito corajoso, era um homem, um jovem corajoso, temente a Deus, e ele
Ele confiava em Deus, né? Aí ele foi, e ele chegou numa cidade, o nome da cidade era Tob, né? Tob quer dizer notável, gente, quer dizer que era uma cidade boa, uma cidade muito boa. Só que lá, Jefité encontrou uns homens, e esses homens, eles não eram bons, eles eram homens maus, né? E Jefité se juntou a esses homens, né? E se tornou o líder desses homens, né? E Jefité era um bom líder, era um homem que temia Deus, e ele conseguiu montar, né, um pequeno exército desses homens que já com a mentalidade mudada as atitudes de Jefté, porque Jefté tinha boas atitudes, Jefté era um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus. Então esses homens mudaram um pouquinho o comportamento, eles mudaram de comportamento, eles se tornaram uns soldados, e Jefté se tornou um soldado valente, um soldado corajoso, né? E comandou esse pequeno exército. Ele liderou esse pequeno grupo de homens, né, por um bom tempo. Deus tinha, sabe, criança? Deus sempre tem plano na vida das pessoas que o amam. E Deus tinha um plano para Jefté, né? Deus tinha um plano que ele iria ser usado para salvar os israelitas dos inimigos, né? Das nações inimigas, né? Para libertar o Israel das mãos dos inimigos. Porque naquele tempo Israel tinha se deixar de seguir os caminhos de Deus, deixar de obedecer a Deus, né? Ele saiu dos caminhos do Senhor e Deus permitiu que Israel passasse por grandes dificuldades, né? Eles foram duramente oprimidos pelas nações inimigas, né? E eles estavam passando por situações muito difíceis, né? Ele foi oprimido principalmente pelos amonitas. Aí o povo se arrependeu, criança. O povo se arrependeu, o povo pediu perdão. Mas estava difícil, a guerra estava muito difícil, né? Aí eles se lembraram de Jefté. Eles se lembraram que Jefté era um homem valente e que ele era gileadita, ele era um israelita. Aí então eles foram chamar Jefté para ajudar a defender ele lá dos exércitos inimigos. Jefté, crianças, ele aceitou a condição de ir defender a nação israelita, mas ele pôs uma condição. Ele disse assim, não, eu vou. Vocês me expulsaram, ninguém me defendeu, eu vim para cá, para essa cidade, sofri, agora eu tenho meu grupo de soldados, né? Eu não preciso de mais ninguém, mas eu vou ajudar vocês com uma condição, de que se eu vencer a guerra, eu vou ser o governador do povo de Israel. O que acontece? O povo aceitou a condição imposta por Jefté e foi com ele, e ele foi com eles para ajudá-los. Jefté, ele fez tudo o que pôde para não ter guerra, né? Porque ele preferia dar um basta naquela situação sem precisar ir para a guerra. Então ele mandou alguns mensageiros até o rei da Amonita, né? Pedindo um acordo de paz, mas o rei Amonita, ele recusou, e então Jefté orou a Deus, né? Convocou o exército, criança, ele convocou o exército, ele já tinha um pequeno exército, o exército dele. Aí ele convocou mais um exército de Israel, que formaram um grande exército, né? Eles formaram um grande exército e foram, né? E partiram para a guerra, né? Depois do exército pronto, Moabe não quis atender o pedido de paz de Jefté. Então Jefté partiu para a guerra, né? E orou a Deus, e Deus atendeu a oração de Jefté, e ele saiu vencedor da guerra, criança. Ele voltou vitorioso, e ele se tornou realmente governador de Israel. Ele passou de um filho bastardo, um filho da prostituta, agora ele era o governador de Israel. Para pensar, criança, que coisa maravilhosa que quando a gente confia em Deus. Jefté não era praticamente ninguém, ele era considerado ninguém. As pessoas tinham preconceito com ele, né, criança? Porque ele era filho de uma mulher prostituta. Mas Jefté, ele cria em Deus. E assim, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, não importa a origem dele. Não importa se ele seja pobre, se ele seja rico, se ele seja filho do casamento, seja adotado. Não importa. Se a pessoa é uma pessoa temente a Deus, que ama a Deus, Deus honra a fé da pessoa e Deus dá vitória, crianças. E foi isso que aconteceu com Jefté. Então, crianças, o que nós podemos aprender com essa lição? Né? Nós podemos aprender que Jefté, apesar de tudo, ele tinha sido expulso pelos irmãos.
Os israelitas, ninguém apoiou ele naquela época, que poderiam ter apoiado para que ele não fosse expulso da cidade dele. Ele foi expulso, mas mesmo assim, quando precisaram dele, ele veio servir. Mesmo que ele tenha feito uma exigência, a gente pode ver que ele perdoou. Que na verdade o que ele queria era voltar para a cidade dele, para a família dele, para o povo dele. Ele estava numa terra estranha, ele estava numa cidade estranha. Embora ele tenha tido esse exército, que ele fez esses novos soldados, ele fez amigos, ele era líder desse povo, mas a gente quer ficar na nossa pátria, no nosso lugar. Então Jefté, ele tinha esse desejo de voltar para casa, para a família dele. E essa oportunidade que Deus deu para ele, né? Ele voltar e voltou agora, foi ser governador. Então ele passou de um filho bastardo, que se fala que é aquele filho que é fora do casamento, agora para ser governador de uma nação. Então, criança, a gente pode aprender com isso o quê? Que quando alguém da nossa família erra com a gente não pode guardar mágoa no coração. A gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a lidar com os conflitos, porque Deus ama muito as famílias. Deus quer que as famílias vivam bem, que as famílias se respeitem, que a família ama a Deus acima de todas as coisas e que vivam de acordo com a vontade de Deus, né? Então, se houver conflito na família, a gente tem que procurar orar a Deus, pedir orientação a Deus e conversar. Toda família tem conflito, toda família tem conflito, mas a gente tem que procurar resolver os conflitos de uma maneira pacífica, conversando, orando, porque Deus, nós estamos aqui na Terra como fazendo um estágio. Aqui a nossa família é pequena, mas quando nós formos para o céu, nós vamos ser uma grande família. Nós vamos ser uma única família. Né? Então é isso que Deus quer, que a gente aprenda a se amar aqui, para quando a gente for no céu, a gente já passou pelo estágio aqui na Terra. Né? A gente já fez um estágio, a gente já sabe amar, a gente já sabe viver. Porque só vai para o céu quem ama, criança. Quem não ama, não vai, não. Porque Deus é amor. Como é que a gente vai entrar no céu se a gente não ama? Se a gente não ama a nossa família, a gente vai amar quem? A gente tem que amar primeiro a nossa família, família de sangue, e a família da igreja. A família da igreja é muito importante. Nós somos todos irmãos, tá, crianças? Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês, crianças, além desse negócio de que Deus realmente nos ajuda quando a gente confia, que Deus está conosco, que Deus nos ama e que Ele nos dá sempre a vitória quando realmente a gente coloca a situação na mão dele, seja na família, seja em outras áreas. Outra coisa muito importante que teve ali é a questão do preconceito. Crianças, preconceito é uma coisa muito feia. É crime. A gente não pode tratar a pessoa mal porque ela é diferente da gente. As pessoas são diferentes só no físico, mas nós somos iguais perante Deus. Então nós somos todos iguais, a gente tem que respeitar, tem que amar, independente do que a pessoa for, assim, se a pessoa vamos supor, se a pessoa é diferente, tem qualquer tipo de diferença, isso não quer dizer que ele é melhor nem pior que a gente, ele é igual, ele só é diferente. Então a gente tem que aprender que a gente não pode discriminar ninguém, a gente não pode ter preconceito com as pessoas, a gente tem que amar a todos, assim como Deus nos ama. Tá bom, criança? Deus nos ama. E isso é uma verdade que a gente não pode esquecer nunca. Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Então, crianças, que vocês aprendam. Se tiver conflito na família, às vezes nossas famílias não tem, mas a gente conhece alguém que tem, um amiguinho que pode estar passando com problemas, vocês podem falar. Não, olha, Jesus te ama, Jesus ama a família, Jesus pode resolver isso, é só você pedir. Então a gente também tem que aprender para a gente falar para os outros, que tem muita gente por aí que não sabe que a gente tem esse Deus tão maravilhoso que está do nosso lado, que quer o melhor para a gente, tá, crianças? Eu espero em nome de Jesus que essa mensagem fique no coração de cada um de vocês, no meu coração também, né, que eu possa amar mais, como eu quero amar mais, igual a Deus, eu peço sempre a Deus que me dê um coração igual ao dele. Eu nunca vou ser igual a Deus, eu acho que não, que eu sou pecadora, mas a gente tem que amar e imitar Jesus, né, crianças? Jesus veio aqui, né, viveu e morreu por mim e por vocês. Então, assim, a gente tem que amar o nosso irmão, o nosso próximo, a nossa família, como Deus nos ama. Em nome de Jesus, eu amo vocês e eu espero que vocês estejam tudo bem, que vocês pratiquem a vontade de Deus, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.